O nosso estudo de hoje será sobre o estado de perturbação no momento do desencarne. Esse estudo foi retirado do livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 1, item 6. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. E o estudo começa assim: na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. No instante em que a alma deixa o corpo, a mesma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao mesmo tempo, em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o seu despreendimento. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-se-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, então vamos à análise desta parte do livro O Céu e o Inferno. A perturbação no momento do desencarne, abordado nesse trecho de o livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, nos convida a uma reflexão profunda sobre a transição da vida material para a espiritual. Esse fenômeno é de importância crucial, pois revela o impacto das condições morais, emocionais e espirituais do espírito no instante em que abandona o corpo físico. A perturbação espiritual é um estado natural na transição entre os dois planos da vida. Durante o desencarne, o espírito experimenta um entorpecimento temporário das faculdades, semelhante a uma catalepsia. Esse estado varia em intensidade e duração, dependendo das condições do espírito. Esse momento funciona como um mecanismo de transição, atenuando o impacto do despreendimento do corpo físico. É uma espécie de anestesia divina que protege a alma, já que o rompimento dos laços fluídicos entre o corpo e o espírito pode ser muito intenso. Embora a maioria dos espíritos não tenha plena consciência de seu derradeiro suspiro, existem casos em que a alma acompanha o processo com lucidez. Isso ocorre geralmente com espíritos mais elevados ou preparados para a transição. A duração da perturbação pode variar amplamente, de algumas horas a alguns anos. Essa variação está intimamente ligada às condições espirituais do desencarnado. Para os espíritos moralmente elevados, o despertar é rápido, suave e acompanhado de sensações de prazer e liberdade. É comparável ao acordar de um sono reparador, com a consciência clara e o reencontro de si mesmo em ambiente harmonioso. Para os espíritos apegados à matéria, que cultivaram vícios ou que desencarnaram com sentimentos de culpa e remorso, o despertar pode ser doloroso, confuso e angustiante. Nessas condições, a perturbação pode prolongar-se por longos períodos, como se estivessem presos em um pesadelo. O Espiritismo compara a perturbação ao despertar de um sono profundo.
Essa analogia é valiosa porque, durante o sono, nossas ideias frequentemente estão confusas ao acordarmos. No plano espiritual, o espírito gradativamente recupera sua memória e a plena consciência de si mesmo. Calmo e agradável para aqueles que viveram em conformidade com as leis divinas, o despertar traz sensações de alívio e felicidade. Para os que viveram distantes do bem, o despertar é marcado por perturbações, como se estivessem presos em um estado de sofrimento emocional. A condição espiritual do desencarnado é o principal fator determinante da perturbação. Entre os elementos que influenciam esse estado estão a prática do bem, a fé e a consciência tranquila, proporcionando um desprendimento sereno. Espíritos excessivamente ligados a bens materiais, vícios ou paixões tendem a enfrentar maior dificuldade na separação. A crença na imortalidade da alma e o preparo para a vida futura suavizam o impacto da transição. A morte súbita ou violenta pode intensificar a confusão inicial, mas não altera a essência da perturbação em longo prazo. Os espíritos protetores desempenham um papel fundamental no processo do despertar. Eles auxiliam o desencarnado a compreender sua nova condição, explicando-lhe o que ocorreu e oferecendo apoio, mostrando-lhe o caminho para sua evolução, reduzindo a angústia e os temores que possam surgir. Esse conhecimento é um convite à reflexão sobre a importância de viver com retidão. As escolhas que fazemos em vida impactam diretamente nossa experiência no momento do desencarne, cultivando valores espirituais em detrimento do apego às posses materiais. A prática da oração e da caridade e do estudo da doutrina espírita nos ajuda a enfrentar com serenidade o momento da morte. O Espiritismo, ao explicar o fenômeno da perturbação, oferece clareza ao desmistificar o momento da morte, mostrando como uma passagem natural, demonstrando que todo sofrimento é transitório e serve como aprendizado, ensinando que o progresso é infinito e que todos os espíritos alcançarão a felicidade cedo ou tarde. Por último, a transição à vida corporal e espiritual ensinada pelo Espiritismo, reforça a importância de vivermos com propósito, amor e dedicação ao bem. A perturbação é um fenômeno natural, ajustado à condição moral de cada espírito, e pode ser suavizada pelo preparo espiritual em vida. Que cada um de nós possa refletir sobre nossas escolhas, cultivando virtudes que nos conduzam a um despertar sereno e iluminado no plano espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.